O rico e Lázaro, o abismo da indiferença e o destino da alma. A vida, em sua essência mais profunda e misteriosa, é um delicado equilíbrio entre o que possuímos momentaneamente e o que verdadeiramente somos diante da eternidade. Muitas vezes caminhamos por este mundo acreditando que a solidez de nossas posses define a relevância de nossa existência, mas a verdade é que a linha que separa essas duas realidades, o ter e o ser, é muito mais tênue do que ousamos imaginar. Ela guarda lições que não apenas atravessam séculos, mas que possuem o poder de confrontar a alma e redirecionar o destino de qualquer homem ou mulher que se dispõe a ouvir com o coração. Hoje convido você a fazer uma pausa no ruído do cotidiano e mergulhar em uma narrativa que, embora curta na extensão de suas palavras, carrega um peso imensurável de sabedoria divina. Vamos explorar a parábola do rico e de Lázaro, registrada com precisão no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Esta não é apenas uma história sobre dois homens de classes sociais distintas. É um espelho onde podemos enxergar as inclinações de nossas próprias inclinações espirituais e a seriedade do tempo que nos foi concedido sob o sol. Imagine a cena com riqueza de detalhes, como se estivesse diante de uma pintura barroca de contrastes profundos. De um lado temos o cenário da opulência absoluta. Visualize uma mansão imponente, cujos portões de ferro e bronze guardam um mundo de privilégios. Dentro dela, vive um homem cujo nome a história nem sequer se preocupou em registrar. Ele é apenas o rico. Ele está envolto em luxo, vestindo as mais finas vestes de púrpura e linho finíssimo, tecidos que naquela época eram símbolos de realeza e poder supremo. Sua vida não era apenas confortável, era um espetáculo ininterrupto de prosperidade. Ele banqueteava-se diariamente, cercado pelos melhores vinhos, pelas especiarias mais raras e pela companhia de convidados que apenas reforçavam seu status. Para ele, o mundo era um jardim particular de prazeres, onde a dor parecia ser uma realidade distante, quase inexistente. Entretanto, do outro lado dessa mesma moeda, exatamente à porta desse palácio de prazeres, jazia Lázaro. A palavra jazia aqui não é acidental. Ela descreve alguém que foi depositado ali, incapaz de se mover por conta própria. Lázaro era um mendigo coberto de chagas, um homem cujo corpo era o rascunho da dor e do abandono. Enquanto o rico se deleitava em banquetes, Lázaro vivia em um estado de carência tão extrema que seu maior anseio era apenas pelas migalhas que caíam da mesa farta. Ele não pedia o banquete, ele pedia o que sobrava, o que era descartado. A sua única companhia eram os cães da rua, que em um gesto de solidariedade instintiva que faltava aos humanos daquela casa, vinham lamber-lhe as feridas. A diferença entre esses dois homens era assustadora. Era um abismo social, econômico e físico que parecia intransponível. Um vivia no auge da celebração, o outro no abismo da humilhação. No entanto, essa imagem pintada com traços tão vívidos e crus por Jesus não é meramente um comentário sobre a desigualdade social. É um convite urgente à reflexão sobre nossas prioridades, sobre a mordomia das bênçãos que recebemos e, crucialmente, sobre como enxergamos e tratamos aqueles que parecem ter menos ou nada a nos oferecer. Ao analisarmos o rico, percebemos algo perturbador. Ele não é descrito como um assassino, um ladrão ou um blasfemo. Ele não era necessariamente um homem mau em sua essência moral externa, pelo menos não nos é dito que ele praticava crimes. Seu pecado na estrutura desta parábola reside em algo muito mais sutil, e por isso mesmo mais perigoso, a indiferença. O rico sofria de uma cegueira espiritual seletiva. Ele conseguia enxergar o valor de suas vestes e o sabor de seus vinhos, mas era absolutamente incapaz de enxergar a humanidade ferida que batia à sua porta todos os dias. Ele vivia em seu próprio cosmos, isolado pelo conforto, protegido por paredes de egoísmo que o tornavam alheio ao sofrimento que o cercava. Ele passava por Lázaro diariamente, talvez até sentisse o odor de suas chagas ou ouvisse seus gemidos, mas para ele, Lázaro era parte da paisagem, um objeto invisível na calçada de sua existência. A Bíblia, em sua totalidade, é um clamor constante contra essa indiferença.
Em diversos momentos, as Escrituras nos chamam a atenção para a responsabilidade sagrada que temos para com os mais necessitados. Em Provérbios 19:17, encontramos uma verdade que deveria estremecer o coração de qualquer pessoa próspera. Quem se compadece do pobre empresta ao Senhor, e ele lhe pagará o seu feito. Pense na profundidade disso. Deus, o dono do ouro e da prata, se coloca na posição de devedor daqueles que ajudam os necessitados. Essa passagem não é uma ameaça velada, mas uma promessa gloriosa de que nossos atos de bondade, por menores que sejam, um prato de comida, um olhar de dignidade, um auxílio financeiro, não passam despercebidos pelos olhos daquele que tudo vê. O rico, em sua opulência, falhou miseravelmente em fazer esse investimento eterno. Ele teve a oportunidade de emprestar ao Senhor todos os dias, mas preferiu acumular para si um tesouro que as traças e a ferrugem destruiriam. Ele falhou em estender a mão, e ao fazer isso, fechou o seu próprio coração para a graça. Mas o tempo, esse juiz implacável de todas as coisas terrenas, continua a marchar. E o que acontece quando a vida terrena chega ao fim? A parábola de Jesus nos transporta, então, para um cenário pós-morte, um ambiente que nos força a confrontar as consequências eternas de nossas escolhas temporais. A morte, a grande niveladora, visita tanto o palácio quanto a calçada. Lázaro morre. E no momento de sua partida, o cenário muda drasticamente. Aquele que ninguém queria tocar, aquele que era evitado pelos passantes, é agora o convidado de honra do céu. Jesus nos diz que ele foi levado pelos anjos para junto de Abraão, o pai da fé. Imagine a recepção celestial para aquele que só conheceu a rejeição. Lázaro finalmente encontra repouso, consolação e uma dignidade que lhe foram negados durante cada segundo de sua vida terrena. Ele não é mais um mendigo, ele é o filho amado, acolhido no banquete que nunca termina. O rico também morre. Ele provavelmente teve um funeral pomposo, com discursos elogiosos, música solene e um túmulo de mármore esculpido. Mas enquanto seu corpo era honrado na terra, sua alma despertava em uma realidade terrível. Ele encontra-se em tormentos, em um lugar de sofrimento e separação. A opulência ficou para trás, a púrpura tornou-se cinzas, o vinho tornou-se sede. Ele, que outrora ignorava o clamor de Lázaro, agora é quem clama por um alívio que não consegue encontrar. A primeira coisa que o rico faz em sua angústia é levantar os olhos e ver, de longe, Lázaro no seio de Abraão. Em sua agonia, ele faz uma súplica, pede que Abraão envie Lázaro para que este molhe a ponta do dedo em água e lhe refresque a língua. Observe a ironia e a tragédia contidas nesse pedido. Mesmo no lugar de tormento, a mentalidade do rico parece não ter mudado. Ele ainda vê Lázaro como um subordinado, alguém que existe para servi-lo, alguém a quem ele pode solicitar um serviço braçal. Ele não pede perdão, ele pede um favor de quem ele desprezou. Mas a resposta de Abraão vem com uma clareza cortante e uma tristeza profunda. Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro, por igual, os males. Agora, porém, ele aqui é consolado e tu, atormentado. Além disso, Abraão menciona um grande abismo que foi estabelecido entre eles, de modo que ninguém pode passar de um lado para o outro. Essa resposta de Abraão é o ponto de virada teológico da parábola. Ela nos ensina que a vida é, por definição, o nosso tempo de semeadura. O que fazemos aqui, as decisões que tomamos, a forma como usamos os recursos que nos foram confiados e, acima de tudo, como tratamos o próximo, aquele que está próximo o suficiente para ser ajudado, molda irremediavelmente o nosso destino eterno. O rico colheu os prazeres efêmeros, rápidos e superficiais de sua vida terrena, mas em sua autossuficiência, negligenciou a semeadura da compaixão e do amor. Ele plantou para sua própria carne e da carne colheu a corrupção. Lázaro, por sua vez, embora tenha suportado dores e privações que desafiam a compreensão, manteve sua alma diante de Deus. Seu nome, Lázaro, significa Deus ajudou, sugerindo que mesmo na miséria, sua confiança não estava nos homens, mas no Altíssimo. Sua paciência e fé o conduziram à glória celestial. Ao perceber que sua situação é irreversível, o rico demonstra um lampejo de preocupação, talvez o primeiro em toda a sua existência.
Ele faz uma segunda súplica, pede que Lázaro seja enviado à casa de seu pai para avisar seus 5 irmãos. Ele não quer que eles compartilhem do mesmo destino. Ele acredita que se alguém voltasse dos mortos, seus irmãos finalmente se arrependeriam e mudariam de vida. Ele quer um sinal miraculoso, uma manifestação sobrenatural que interrompa a rotina de pecado de sua família. No entanto, a resposta de Abraão é novamente definitiva e reveladora. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E quando o rico insiste que um morto ressurgindo seria mais convincente, Abraão encerra a questão: se não ouvem a Moisés, aos profetas também não acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Esta declaração aponta para a suficiência absoluta da palavra de Deus. Temos as Escrituras, a revelação divina registrada, os mandamentos de amor e justiça que nos guiam e nos alertam. Deus não precisa realizar um milagre diário para nos provar a eternidade. Ele já nos deu sua palavra. A responsabilidade de ouvir, meditar e obedecer é inteiramente nossa. Muitas vezes esperamos por um sinal dramático no céu para mudar de atitude, enquanto a voz de Deus já ecoa claramente nas páginas da Bíblia e nos apelos dos necessitados ao nosso redor. Não podemos alegar ignorância quando a verdade está ao alcance de nossas mãos. A revelação de Deus é clara: o amor a Deus é inseparável do amor ao próximo. O que essa parábola nos ensina, em sua profundidade mais desconcertante, é que a riqueza material, por si só, não é o pecado. O problema nunca foi o ouro no bolso do rico, mas o gelo em seu coração. A Bíblia está repleta de homens e mulheres ricos que foram amigos de Deus, como o próprio Abraão, Jó ou José de Arimateia. O problema reside em como possuímos os bens e como permitimos que eles nos possuam. Jesus não condena a prosperidade, mas condena a ganância idólatra e a indiferença desumana que o acúmulo egoísta pode gerar. Ele nos deixou um alerta severo em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. A parábola do rico e de Lázaro é a ilustração dramática e eterna dessa verdade. O rico havia escolhido seu senhor, o dinheiro, Mamon, o conforto pessoal e a satisfação dos sentidos. Ao servir a esse senhor, ele automaticamente desprezou o Senhor da vida e, consequentemente, desprezou a imagem de Deus refletida no pobre à sua porta. É muito fácil para nós, ouvintes modernos, julgarmos o rico. É fácil apontar o dedo para sua opulência e sua falta de caridade. Mas o desafio real desta mensagem é olhar para dentro. Será que em nossas próprias vidas, não nos assemelhamos a ele em pequenos ou grandes aspectos? Vivemos em uma era de hiperconectividade, mas também de profundo isolamento emocional e espiritual. Será que não estamos construindo nossas próprias bolhas de conforto, algoritmos de vida que filtram o sofrimento alheio para que possamos jantar em paz? A sociedade moderna, com sua ênfase implacável no individualismo, no sucesso a qualquer custo e no consumo desenfreado, pode nos arrastar para um caminho perigoso de autossuficiência. Começamos a acreditar que o que temos é fruto apenas do nosso mérito e que não devemos nada a ninguém. Tornamo-nos insensíveis à dor que não nos atinge diretamente. A história de Lázaro vem para quebrar esse vidro. Ela nos lembra que a verdadeira riqueza, aquela que atravessa o portal da morte e permanece conosco na eternidade, não está no que acumulamos, mas no que compartilhamos. O apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, deixou instruções que servem como antídoto perfeito para a tragédia do rico. Em 1 Timóteo 6, 17-19, ele exorta: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que liberalmente nos dá todas as coisas para fruirmos, que façam o bem, sejam ricos em boas obras, repartidores e comunicantes, que guardem para si um tesouro que é boa base para o futuro, para que possam tomar posse da vida eterna. Esta passagem é a chave para uma vida equilibrada e santa. Ela não pede que os ricos se tornem miseráveis, mas que não sejam arrogantes. Ela não condena a posse, mas a esperança depositada na posse. Ela nos convida a sermos ricos em boas obras. Imagine se o rico da parábola tivesse sido um repartidor.
Se ele tivesse usado sua mesa farta para alimentar Lázaro, se tivesse usado sua influência para curar as chagas daquele homem, o final da história seria radicalmente diferente. Ele teria transformado sua riqueza temporal em um tesouro eterno. A parábola do rico e de Lázaro, portanto, não é um convite ao desespero ou ao medo irracional. Ela é, na verdade, um chamado urgente à ação e, acima de tudo, a uma mudança profunda de perspectiva. Ela nos desafia a olhar além de nossas próprias necessidades, além dos nossos desejos imediatos e dos nossos planos de carreira. Ela nos chama a enxergar o outro, o vizinho em dificuldade, o colega de trabalho solitário, o mendigo na esquina, o órfão, a viúva com os olhos de Deus. Praticar a compaixão e a misericórdia não é um extra na vida cristã, é a própria essência do reino de Deus. Quando ajudamos alguém, não estamos apenas fazendo uma boa ação social, estamos reconhecendo a presença de Cristo naquela pessoa. Como o próprio Jesus disse, sempre que o fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes, Mateus 25, 40. Que possamos aprender com essa história milenar antes que o nosso tempo se esgote. Que tenhamos ouvidos atentos à voz de Deus, que ecoa não apenas nas páginas sagradas de Moisés e os profetas, mas também nos gemidos de um mundo que sofre. Que nossas vidas sejam um testemunho vibrante, não da opulência material que exibimos, mas da riqueza espiritual que cultivamos. Uma riqueza construída sobre os pilares da generosidade, da humildade e da obediência radical ao Evangelho. Não espere por um sinal extraordinário para começar a amar. Não espere ter sobras para começar a repartir. O rico tinha tudo e não deu nada, Lázaro não tinha nada e deu o exemplo de paciência. Que possamos hoje avaliar quem está à nossa porta. Quem é o Lázaro que Deus colocou em seu caminho para testar a qualidade do seu amor? Que ao final de nossa jornada terrena, quando as cortinas deste mundo se fecharem e a luz da eternidade brilhar, possamos ser encontrados não em tormentos pela indiferença, mas no abraço eterno de Deus. Que possamos ouvir as palavras, bem-vindo, servo bom e fiel. Que possamos estar ao lado daqueles que com amor e misericórdia ajudamos em vida, celebrando juntos a vitória da graça sobre o egoísmo. Que nossa esperança nunca esteja ancorada na efemeridade das riquezas deste mundo, que são como a neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Que nossa âncora esteja firmemente presa em Deus, o único que permanece para sempre. Que possamos, de fato e de verdade, tomar posse da vida eterna, vivendo o céu aqui na terra através do amor ao próximo, para que possamos viver o céu plenamente na eternidade. Lembre-se, o abismo que separava o rico de Lázaro na eternidade foi construído pelo próprio rico durante sua vida na terra, pedra por pedra, através de cada ato de indiferença. Mas hoje, enquanto você respira, ainda há tempo de derrubar muros e construir pontes. Ainda há tempo de abrir a porta, estender a mão e transformar migalhas em esperança. Que o Senhor nos conceda um coração de carne, sensível e generoso, para que a história de nossas vidas termine em consolação e glória. Amém. Inscreva-se no canal e ative o sininho.